Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Contraficast aqui nos nossos canais de comunicação da Contraficute. Eu sou o André Carini e estou trazendo aqui mais uma conversa importante com mais uma pessoa importante da Contraficute para a gente falar sobre temas importantes. A gente está no mês da Consciência Negra, o mês de novembro, e nesse mês acontece, nos dias 6 e 7, lá em Fortaleza, o 8º Fórum pela Visibilidade Negra no Sistema Financeiro. Para falar sobre esse tema, a gente traz aqui o grande companheiro Almir Aguiar, que é secretário de combate ao racismo da Contraficute. Já vou adicionar ele aqui na nossa sala para bater esse papo com a gente. Almir, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito bom conversar contigo sempre, uma participação aqui no nosso Contraficast para falar sobre racismo estrutural, falar sobre combate ao racismo e sobre o 8º Fórum da Visibilidade Negra no Sistema Financeiro. Almir, seja bem-vindo mais uma vez, explica para a gente o que é esse importante evento. Olá, André, obrigado aí pelo convite. Então, esse debate nós realizamos há muitos anos na categoria bancária, é uma categoria onde o número de bancários e bancárias negros e negras ainda é muito pequeno, em função do número de trabalhadores no sistema financeiro. Então, desde 2011, nós realizamos esse fórum, agora sempre numa cidade diferente, Nordeste, Sudeste, Sul, e voltamos para o Nordeste, vai ser na cidade de Fortaleza, e é um fórum que a gente vai debater a questão do preconceito, do racismo, da ausência de negros e negras no mercado financeiro, no trabalho em geral, e é muito importante a participação de todas e todas, bancárias e bancárias. Então, assim, esse fórum nós vamos fazer com a participação de 9 palestrantes, do Banco, pessoas negras, né, que a gente precisa valorizar, companheiros do Banco Central, parlamentares aqui de Fortaleza, membros da Coordenadoria de Igualdade Racial também de Fortaleza, o ator Del Garcês, que faz há mais de 10 anos a peça sobre a vida e obra do Luiz de Gama, também academia e muita gente, Diese, mas assim, é um debate que a gente, além de discutir os problemas internos da categoria, a gente procura ampliar mais, né? Porque o importante é que esse evento também seja um espaço de formação. Então, tem muitos dirigentes novos que estão chegando, e é importante fazer esse debate também com os dirigentes bancários, porque eles que vão replicar isso na sociedade. Então, a gente precisa que eles estejam conscientes, cientes da questão das nossas ancestralidades, o que ocorreu desde o primeiro processo de escravização de negros e negras no Brasil, o pós-abolição e as consequências até os dias atuais. Então, é um evento bem concorrido. Esse ano nós tínhamos assim, uma quantidade de vagas e acabou extrapolando. Vamos fazendo um espaço um pouco maior, mas o importante é que a categoria tem se interessado muito nesse debate. E vamos dar continuidade por Maravilha. muitos anos. Legal, e vai ser em Fortaleza, né? Essa cidade maravilhosa. O homem estava falando Isso. sobre a programação aqui, eu tenho programação aqui, eu vou falar só dar uma geral aqui para dizer os temas, enfim, quem vai estar lá, e aí depois eu vou voltar aqui no tema para a gente saber de edições anteriores quais foram os resultados, né? Mas vamos lá. A Vivian Machado, isso vai ser no dia 6, tá? Já começa, aliás, começa no dia 6. Estou começando aqui pela tarde, não, vai ser pela manhã, aqui às 9 horas já começa, 9h30 tem a abertura, às 10h30 tem o Arilson dos Santos Gomes, que é professor, doutor em História, pela PPGH e pela PUC do Rio Grande do Sul, ele tem pós-doutorado em Ensino de História pela UFC, enfim, um currículo vastíssimo. Às 11h05 tem o Tiago Santana, que é superintendente da Juventude do governo do Rio de Janeiro, ex-assessor parlamentar na Câmara Federal também, atual secretário de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial. Aí vem a horário do almoço, 14 horas tem a Vivian Machado, a nossa companheira que é da subsede do DIEESE, da Contraficute, a gracinha da Vivian, pessoa excelente, pessoa maravilhosa ela, Verdade. economista, mestre em economia política, eu gosto muito de conversar sempre com a Vivian, ela é sempre uma pessoa assim, muito gentil, né?
para atender a gente, para explicar as coisas para a gente. A Maria Júlia Reis Nogueira vem às 14h35, ela é secretária de combate ao racismo da CUT, servidora pública federal, graduada em administração pública, diretora também do Sindesprev Maranhão. Às 3h10, Jerônimo da Silva Júnior, que é historiador pela Universidade Católica de Salvador, também dirigente do Sindicato dos Bancários de Salvador, fundador do Departamento de Combate ao Racismo da entidade, foi da Comissão Nacional contra a Discriminação Racial da CUT, ele é delegado também da Terceira Conferência Mundial contra o Racismo e a Intolerância em Durban, na África do Sul. Aí depois vem um debate, intervalo para o café, e aí o Del Garcês, que ele falou agora, aqui o Almir, né, contou agora para a gente, ele é ator de teatro, cinema, professor, autor, diretor, produtor teatral, bacharel em interpretação teatral, ele é licenciado também em artes cênicas pela Faculdade do Sina de Moraes, participou de 16 novelas e mais de 50 espetáculos, está mais de 10 anos, como o Almir lembrou agora há pouco, com o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Às 5h25 tem o Mártir Silva, a Mártir Silva, que é advogada e professora, mestre em avaliação de políticas públicas pela UFC. Também a Adriana Almeida, ela é professora e mestre no ensino em ciências e matemática, graduada em biologia, primeira vereadora negra da Câmara Municipal de Fortaleza pelo PT, além de outras qualificações também, isso tudo no primeiro dia. Agora, no segundo dia, tem o Rodrigo Monteiro, que é economista, auditor do Banco Central há mais de 30 anos, pós-graduado em contabilidade, auditoria, normas internacionais. Ele é atualmente coordenador geral de administração na Imprensa Nacional, Casa Civil da Presidência, integrante da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Aí vem debate, depois, enfim, tem mais algumas atividades lá no fórum. Quer dizer, é só gente de peso, só gente muito importante que vai fazer um debate excelente, com certeza, né, Almir? É verdade, André. Eu acho que nós acertamos aí nos palestrantes, nos temas. Quando o primeiro palestrante ele se apresenta, ele vai falar um pouco da história, né? A história dos negros e negras, a questão da ancestralidade, como que foi todo esse processo da escravização e as consequências até os dias de hoje. Então, é importante trazer pessoas da academia, porque eu acho que eles têm uma forma, uma didática, onde a gente consiga perceber certas nuances que no dia a dia muita gente não está antenado para isso, né? Quem estuda um pouco mais a questão da história, faz algum tipo de pós-graduação voltada para a questão negra e vai entender mais, né? Então, assim, é importante que tenhamos essas pessoas. O Del Garcês, ele vai falar sobre a cultura como forma de resistência, como também a Marte Silva, como vai falar sobre o jurídico, né? O direito como forma de resistência, a Adriana, que é vereadora, vai falar do parlamento. Então, assim, e você tem o Rodrigo, né? O Rodrigo é quadro de carreira do Banco Central, então a gente sabe que o acesso para as pessoas negras é muito difícil, né? É difícil porque a pessoa precisa ter tempo, disponibilidade e recurso para fazer um bom curso, estudar, parar tudo para conseguir passar num concurso desse. A Viva, como você falou, os dados do DIEESE relacionados ao mercado de trabalho, a participação de negros e negras na sociedade, toda essa discussão da diferença salarial entre uma pessoa negra para uma pessoa não negra, a gente observa que é muito gritante isso, né? Então, assim, e o Tiago vai falar muito aí da questão justamente do plano Juventude Negra Viva, do Ministério da Igualdade Racial. Ele é da área lá no Ministério, eu acho que vai poder fazer uma apresentação mais ampla e de forma que as pessoas possam compreender as ações do governo federal para tentar barrar essa mortalidade que ocorre principalmente com os jovens, com as pessoas negras, né? Porque, assim, se a gente observar o anuário da segurança pública de 2025 com dados de 2024, o que a gente percebe? Foram 44.127 mortes. E desse total,
91,1% são homens, 79% são negros, e, por outro lado, 48,5% das pessoas que sofreram essa violência e morreram são crianças e jovens de 12 a 29 anos. Então, é necessário ter uma política incisiva nesse sentido. Então, quando ele vai para um seminário desse e coloca essa situação e também quais as perspectivas do Ministério para que a gente possa acabar com com esse genocídio, que a gente pode falar, isso é muito importante. E por isso que eu acho que o nosso seminário, é porque ele é a cada 2 anos, né? Então, assim, mas a cada seminário a gente vem evoluindo cada vez mais no debate, e esse evento tem se tornado um grande evento na questão da racial, e principalmente no mês da consciência negra, que é o mês escolhido para a gente fazer esse debate. Embora saibamos que a questão da violência, das desigualdades, das mortes das pessoas negras, do racismo, é uma questão cotidiana. Então, o mês da consciência negra ele tem todo esse simbolismo, mas é importante fazer esse debate todos os dias. E a gente vai tentando, inclusive inserindo questões da nossa categoria para a pauta da nossa minuta de reivindicações. Isso é fundamental. Sim. Isso vai se refletindo, obviamente, né? O fórum ele tem esse nome, né? Fórum da Visibilidade Negra no Sistema Financeiro, para, enfim, com foco na classe trabalhadora, mas a classe trabalhadora é a classe trabalhadora, né, Almir? É o povo brasileiro, e como você disse, aí você trouxe esses dados para a gente, que 79% das vítimas de violência, enfim, das pessoas assassinadas são homens negros, e não é difícil saber, né? Não é difícil concluir que são negros pobres, inclusive, né? Que são de classes econômicas mais vulneráveis. E aí a gente não pode deixar de falar de duas coisas. A primeira delas é que a gente está no mês da consciência negra. Tem até assim, o governo federal ele faz campanha todos os anos, né? O dia 20 de novembro, que é Dia Nacional de Zumbi, da Consciência Negra, tem como tema justiça climática, território e dignidade. Isso é o que está sendo trabalhado em nível federal e tudo. Mas como a realidade, não que essa não seja uma realidade importante, pelo contrário, justiça climática envolve muito, em especial as populações mais vulneráveis e tudo, mas existe um trabalho que a gente tem que dar destaque agora nesse mês da consciência negra, né, Almir, que é o trabalho que você faz junto ao Ministério, né, que é o Juventude Viva, é isso. Fala um pouco desse trabalho, qual que é o propósito dele? Então, o Plano Juventude Negra Viva, ele foi estabelecido pelo governo federal, mas através de caravanas em todos os estados da federação e Distrito Federal. Então, o governo ouviu as pessoas, né, a juventude de cada estado, o que eles pensam, quais são os principais problemas, e foi estipulado por lei. E, nesse sentido, foi criado um comitê gestor com organizações das entidades civis, né? Eu participo do comitê gestor representando a CUT Nacional, e tem outras representações de mulheres, LGBTQIA+, povo de terreiro, assim, são 11 eixos com vários pontos importantes. Então, isso envolve, além do Ministério da Igualdade Racial e a Secretaria Nacional da Juventude e a Secretaria-Geral da Presidência da República, também abrange 18 ministérios. Um exemplo é o Ministério da Justiça, é um espaço que o governo destinou 600 milhões inicialmente, porque não tinha esse programa, ou seja, o Ministério da Justiça utiliza parte desse recurso para compra de câmaras corporais. Então, assim, tem várias iniciativas. No Ministério mesmo da Igualdade Racial, curso de pós-graduação em outros países, né, principalmente africanos, na Colômbia, e muita gente já viajou para fazer a sua formação. Então, são pontos que são interessantes na área da cultura, do esporte, do lazer. Então, tem todo um critério de modo que a gente possa tirar essa juventude da ociosidade, né, e colocar para fazer algum tipo de participar do esporte, da cultura, da arte, hip hop.
isso está começando a dar resultado. Eu posso dizer que é um pouco embrionário, né? Mas assim, são temas importantes que o governo tem valorizado muito e o Ministério tem feito o seu trabalho. A ideia é que os estados e municípios façam adesão ao Plano Juventude Negra Viva. Então, isso depende de um debate bem aprofundado. Hoje eu estou aqui na cidade de João Pessoa. Nós fizemos um debate com a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura e eles aceitaram o termo de adesão. Então, hoje vai ter um lançamento do plano, vai ter também um lançamento de um projeto, o Zumbi Vive. Isso é muito interessante. Eu acho que as cidades deveriam aderir. No dia 17 agora de novembro, a cidade do Rio de Janeiro também vai aderir ao plano. Eu acho que é isso. Quando a gente começa a fazer esse debate e ter o apoio da cidade ou do Estado, a gente tem a certeza que vai avançar nessa luta aí de inserir mais jovens negros e negras nessas áreas aí da cultura, da educação, do esporte, e a gente vai mudar esse quadro. Dá a essa população o que ele é de direito, né? Enfim, mas a gente está falando sobre o Rio de Janeiro, e eu queria citar, não podia deixar de citar a gente está no mês da consciência negra, e não dá para deixar de citar o que aconteceu, aquele episódio terrível na última terça-feira, dia 28 de outubro, na Penha, né? No Complexo do Alemão, né? Enfim, o Brasil todo viu, todo mundo sabe qual que é o caso, e a gente não pode deixar, né, Almir? E aí, assim, é o teu lugar de fala, eu queria que você falasse sobre isso, porque o que a gente enxerga é que esse tipo de operação, ela tem um cunho racista, essencialmente racista, não é? O que você tem para dizer? Qual que é o teu sentimento em relação a isso, Almir? André, é isso que você fala. Tem um cunho racista. Eu acredito que no curso de formação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, principalmente, tem um viés do racismo institucional. Então, assim, o negro ele é sempre visto como tem um potencial de ser um bandido, ser um traficante. Então, Ele é eu sempre mesmo tenho suspeito, certos né? cuidados. Por exemplo, eu evito de andar. Quando eu vou numa loja, eu aqui com 60 anos, eu compro alguma coisa, eu sempre boto a notinha dentro da bolsa. Quando eu vou para outra loja, compro alguma coisa, boto a notinha ali, porque o preto ele é sempre considerado uma pessoa suspeita. Infelizmente, esse racismo que a gente vê dentro das instituições, ele leva a esse tipo de agressão. Chega numa comunidade, numa operação dessa que não, a gente sabe que não teve planejamento, quando, quando no dia seguinte encontram várias pessoas mortas na mata e o próprio governo diz que o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, chegou muitas horas antes, né? Se posicionaram, e aquele caminho é onde aquelas pessoas passam para o outro lado. Então, assim, eu acredito que ali o que aconteceu foi uma execução. Não foi aquela coisa de você render, prender, levar para a justiça, que a justiça vai definir conforme a lei. Então, assim, é uma preocupação muito grande. E essa visão da polícia, nesse sentido, em relação às pessoas negras, eu lembro de dois casos, não muito recentes, mas que aconteceram em comunidades do Rio de Janeiro, tipo da Rocinha, até na Penha, ali no complexo mesmo do Alemão. Um fato, uma pessoa negra que todos os dias descia o morro para esperar a esposa, que era professora, para subir à noite, ela não subia desacompanhada. Um dia chovendo, ele desceu com guarda-chuva e a polícia matou e alegaram que era um fuzil. Teve uma outra pessoa que estava no meio de uma operação policial, ele não sei se não percebeu, ele estava consertando o telhado e com uma máquina de furar, a polícia, o soldado entrou, olhou e já matou o cara. Então, assim, mas quando é branco, é diferente, a pessoa sempre olha de uma determinada forma, porque quando chega na comunidade, aquela coisa de meter o pé na porta, né? Eles vão lá, arrombam, entra,
olha tudo. Mas na zona sul do Rio de Janeiro, a pessoa chamada de doutor, aquela pessoa branca. Inclusive, eu estava assistindo um vídeo hoje mesmo, em relação ao que aconteceu lá atrás com o Roberto Jefferson, né, que ele jogou bomba, deu tiro de fuzil em cima dos policiais federais, e depois que tudo acalmou, a polícia entrou na casa dele e eles estavam conversando, sorrindo, como se fosse uma festa, um acontecido, uma coisa engraçada. Mas isso é diferente com as pessoas pobres, né? Tapa Uhum. na cara, você não consegue nem se identificar, porque assim, você é preto já é suspeito. E eu acredito piamente, claro, que nesse caso dessa chacina e tudo que aconteceu nesses dias, muita coisa ali é preconceito e racismo, porque teve pessoas ali que não tinham envolvimento com crime, mas quando a polícia chega, você está no meio da rua, você vai correr. Então, se correu para eles é bandido. Eu acho que Uhum. é necessário fazer um debate mais incisivo nessa questão da segurança pública no Rio de Janeiro. Eu sei Sim. que hoje no Rio, o Alexandre de Moraes, ele foi para conversar com o prefeito, com o governador, mas é importante que tenha preparo, né? Eu acho que uma coisa que deveria ter no curso de formação era inserir mais o debate de direitos humanos. Porque o policial, principalmente aquele policial negro, quando chega um fim de semana que ele bota uma bermuda, vai no bar tomar uma cerveja, ele também é abordado pela polícia, porque ele é preto, está de bermuda, está de Uhum. chinelo. Então, isso acontece com eles também. Então, eles precisam entender que o tipo de abordagem não pode ser essa, o tipo de ação não pode ser assim. E, infelizmente, enquanto a gente continuar com governos como esse no estado do Rio de Janeiro, que dos últimos governadores, praticamente todos foram presos, e a única pessoa que não tem nada contra ela, que fez um bom governo, foi a Benedita da Silva. Foi um exemplo. Que tem E inclusive uma operação que ela fez em 2002, que conseguiu, enfim, foi uma operação exitosa, né, contra o crime, sem disparar um tiro sequer. Ana Benedita da Silva, né? sim, sim, foi, Agora, foi. Governo é dela. importante a gente só destacar isso que você diz a respeito de passagem pela polícia, enfim, de ser fichado, de ser, né, a polícia, inclusive, a Polícia Civil, divulgou que, enfim, dos 117 mortos, a maioria, enfim, não lembro o número direito, mas todos eles eram fichados, a discussão acho que tem que ser feita por um outro viés, né, o Amir, porque assim, se o branco é fichado na Zona Sul, ele vai ter um bom advogado depois para defender ele vai, enfim, ser tratado de forma diferente pelas forças de segurança, como você diz. Agora, precisa se questionar por que exatamente essas pessoas elas têm a tal da ficha, né? O que levou elas, Sim, o que permitiu fazer, e essa é uma discussão que a sociedade simplesmente, e que realmente dói na gente, que é assim, a sociedade conservadora, né, os segmentos conservadores da sociedade adoram esse discurso bélico, esse discurso odioso de matar bandido, seja quem for e tudo, mas não discutir por que a pessoa chegou, né? E a gente está falando, obviamente, do jovem negro, que é a principal vítima desse sistema, por que ela chegou ali? O que deixou ela chegar a essa condição? A falta de oportunidade, né? A falta de cultura, de educação, né, enfim, de todas essas políticas públicas que, inclusive, você citou agora com o Plano Juventude Viva, que são importantes, que são função realmente, sempre foram função dos estados, nas três esferas, municipal, estadual, federal, dar condições para que a sociedade em si não tenha que ser vítima do crime. Uma coisa é certa, fuzil não chega lá na mão, não chega no morro pela mão de um moleque de 14 anos. Alguém financia isso, né, Almir? sim, sim. Não, é verdade, porque eu sempre analiso de uma forma, quando um traficante ele morre numa operação, ele morre ali sem camisa, de chinelo de dedos, e a imprensa vai e fala, pô, naquela comunidade circula semanalmente em torno de 18 milhões de reais. Ué, mas 18 milhões de reais o traficante morre desse jeito. Claro que não é ele que fica com esse recurso. Isso aí são pessoas poderosas, que são desembargadores, empresários, políticos.
que estão aí por trás desse tráfico todo e levando esse recurso todo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar diferente, porque é muito fácil quando uma pessoa negra morre e a população, de certa forma, como uma pesquisa mostrou recentemente, que foi ontem, que apoiava o governador, né? Uhum. Mas eu acho É. que naquela coisa do desespero, achar que aquilo ali realmente vai trazer uma sensação de segurança, não vai. Enquanto não houver políticas públicas para que mude o quadro daquele território, isso vai continuar acontecendo, porque mata uma pessoa do tráfico, amanhã vai ter outra, ou no mesmo Uhum. dia. Mas o importante que teve recentemente, até com o apoio do governo federal, num desses governos passados, foi as políticas públicas que chegaram nas comunidades com escola, com teatro, com música, com oportunidade de curso, para que as pessoas tivessem emprego, chegaram agências bancárias, teve outras oportunidades. Então, assim, não adianta fazer isso numa determinada comunidade, depois que matou, a polícia vai embora, ela não resolve, a vida da Uhum. população ela continua a mesma. Então, se as pessoas jovens não têm oportunidade para que ela tenha outros caminhos, o envolvimento acaba sendo uma consequência, porque, infelizmente, o que a gente tem percebido é isso. E o que a gente percebe também é essa falta da presença do poder público. A presença do poder público não é polícia. A presença do poder público é levando oportunidade para essas pessoas. Uhum. Aonde chegou num determinado período, a gente percebe que teve mudanças. Mas, assim, isso parou, não aconteceu mais, e esse desastre todo que ocorreu agora também não vai ter. Uhum. Então, a gente tem que cobrar, eu espero que essa presença aí do STF faça com que o governador ele comece a mudar os rumos da política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. E a mudança começa por nós também, né? Eleições 2026 estão aí, a gente precisa saber quem é que a gente vai colocar lá, povo do Rio de Janeiro, no caso, né? Precisa saber quem é que vai É, colocar. Aqui em São Paulo também é a mesma coisa, né? São Paulo também a gente tem que falar que aqui também a nossa polícia também é bélica, a nossa polícia também faz a mesma coisa, enfim. Almir, a gente está caminhando aqui para o final dessa edição do Contraficast, queria deixar aqui o espaço aberto para você. Eu estou acostumado a fazer sempre uma última consideração, uma última colocação, que é assim: se existe alguma pergunta que eu não fiz e que de coração você queria responder, pode responder a pergunta, enfim, o espaço é teu aí para você falar aquilo que a gente não falou que você queira citar, fazer o convite para o 8º Fórum da Visibilidade Negra, o espaço é teu, Almir. André, não é nem pergunta, mas eu acho que esse debate aqui que nós estamos fazendo, eu acho que isso é importante. Como eu disse, o mês da consciência negra, ele tem um simbolismo muito grande, mas a gente precisa fazer esse debate todos os dias, Uhum. porque a violência está aí na nossa porta, né? A falta de oportunidade, o racismo, o preconceito, mas eu acho que não perde assim é, essa coisa de fazer essa discussão em novembro. Eu acho que tem esse Uhum. simbolismo forte, a história do Zumbi do Palmares, que deixou essa ancestralidade para nós, a luta, a bravura do Zumbi, que sofreu ali durante 17 anos, enquanto governou o Quilombo, né, com os ataques dos holandeses, portugueses, morreu em 1695, mas deixou um grande legado. Esse legado que ajudou na luta dos abolicionistas, né, em relação à escravidão, e também hoje os movimentos negros, a gente acaba se apoiando nessa luta do zumbi. Então, o mês da consciência negra é fundamental para ampliar cada vez mais esse debate. Esse ano, dia 20 de novembro, é feriado nacional, é uma luta muito grande do movimento negro, não é de agora, isso já vem Uhum. de muitos anos, e para mim até mais especial ainda, que eu faço aniversário no dia 20 de novembro. Então, Parabéns assim, adiantado, viu? mas mesmo assim eu procuro estar participando de alguns atos, algumas atividades, e esse ano teremos muitas no Rio de Janeiro,
Eu hoje estou aqui em João Pessoa, depois da manhã em Fortaleza com o nosso Fórum de Visibilidade Negra, mas é isso, a gente tem que lutar, mostrar a nossa resistência, porque só assim a gente consegue avançar. E a gente tem avançado bastante. Avançamos aí na literatura, na dramaturgia, nos esportes, na ciência, tecnologia. Eu acho que fruto dessa política do governo, da inclusão de negros e negras nas universidades. Eu acho que a gente tem muito para avançar e com certeza a gente vai conseguir. Vamos na luta. Almir, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui, pela sua conversa, né, aqui no nosso Contraficast. Repito aqui, de coração, sempre é muito bom falar contigo, essa grande pessoa. Querido Almir Aguiar, secretário de Combate ao Racismo da Contraficute, falando com a gente aqui no nosso Contraficast. Almir, a gente vai se falar mais vezes, vamos falar, se Deus quiser, mais vezes, assim, com mais frequência. Como você disse, aí você chama a atenção para um detalhe muito importante, que o combate ao racismo a gente tem que falar todo dia, né? Então, assim, a gente tem que vir aqui mesmo nos nossos canais, falar mais vezes, citar mais casos, enfim, falar mais sobre combate ao racismo, está sempre aqui, enfim, frequentando as nossas redes aqui, a gente vai fazer isso. Almir, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Contraficast. Obrigado, André. Sempre à disposição. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui no nosso Contraficast. Fique atento aí às nossas redes sociais, ao nosso portal contraficute.com.br, com todas as informações desse fórum. A gente se fala numa próxima. Até lá.